Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 21 de janeiro. Eu sou Dalto Feira, analista de investimentos. Já vamos visualizar aqui direto quais são os ativos que nós vamos falar nessa análise de fechamento. Começando aqui pelo Ibovespa, depois eu vou falar aqui do mini índice, do mini dólar, da PTR4, da Vale 3, TOTS 3, MRV3, IDUC 3, ENEV 3, BBDC 4, ELET 3, BBSE 3, VVR 3 e LWSA 3. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva aqui embaixo do vídeo, tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações ativado, se inscrever aqui gratuitamente no canal e aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e também o conteúdo aqui na parte de análise que tem aqui, ó, a programação inteira de análise aqui do meu lado. Você pode também, no decorrer dessa análise, deixar seu like, seu joinha, agradeço demais por prestigiar aqui meu trabalho. Vamos então falar primeiramente do Ibovespa, que no pregão de hoje está apresentando uma queda de 0,93%, está entrando agora no leilão de fechamento e dentro do que, na verdade já entrou no leilão de fechamento, dentro do que a gente já vem comentando, a possibilidade de ter uma correção um pouquinho maior ou no preço ou no tempo. Então seguimos com essa expectativa para o Ibov. Qual o suporte mais próximo para o Ibovespa? 118,376. Essa região aqui de topo anterior tende a funcionar como um ponto de apoio que pode fazer com que o Ibov fique travado aqui em cima e depois volte a subir. Abaixo desse patamar, eu olharia um pouco mais aqui, olha, pelo semanal para a região dos 113,770, mas olhando principalmente para o gráfico mensal, tem aqui uma região dessa que foi mais testada aqui, que é uma região de suporte ali por volta dos 115,645. Então são esses níveis que a gente vai monitorando. Esse é atual 118 ali 300, depois na faixa lá dos 115 e 600 e mais abaixo 113,700. São os três níveis que a gente pode monitorar para ver se o Ibov esboça alguma recuperação mais relevante. Pelo gráfico diário, por exemplo, gerando um fechamento lá para cima dos 120.500 a 121 mil pontos. Por enquanto, seguimos apontando mais para baixo no curtíssimo a curto prazo. Seguindo para os futuros, gráfico aqui de 60 minutos, lembra aí da questão do like, deixar um joinha, agradeço demais. Temos aqui uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, então para o próximo pregão, seguindo dentro, abriu caindo ou seguindo dentro desse movimento de queda, se não gerar algo nada relevante aqui para cima dessa região, ou seja, de abrir subindo, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, topo descendente no gráfico de 10, aqui ó, topo descendente ou pivô de baixa, topo descendente, ou pivô de baixa, tentando pegar aqui o movimento para baixo, enfim, a operação de venda de day trade no mini índice. Abriu forte aqui para cima dessa região aqui, ficará mais para se buscar a operação na ponta compradora, melhor ainda se acontecer fundo ascendente no mínimo acima dos 118.700 ou ainda acima dos 118.820, voltando para o gráfico de 60 minutos, 119 mil pontos seria o cenário ainda mais positivo, acima lá já na média, fundo ascendente no intraday no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficaria mais para compra de day trade no mini índice, mas o cenário mais para baixo nesse momento, apoiando um pouco mais a operação de venda. Assim como foi comentado no giro dos futuros, logo no início do pregão, falando sobre essa questão, abriu aqui subindo, mas é mais interessante para a operação na ponta vendedora. Depois aqui vamos falar aqui do mini dólar. Quando eu falo giro dos futuros, é um vídeo que eu coloco todos os dias aqui entre 9 e 10 horas e depois entre 13 e 14 horas, geralmente nesses dois horários, nessas duas janelas. Divulgo aí um vídeo sobre operações de day trade no mini índice e no mini dólar. No dólar nós tivemos um dia aqui de alta, está tendo um dia de alta de 1,3% nesse momento, abriu lá embaixo e reverteu para cima, ou seja, reverteu um sinal de topo descendente. Então, dentro do que aconteceu, gerou aqui fraqueza para subir, força para cair, trazendo a expectativa de baixa assim, de indefinição da tendência que aconteceu. Só que aqui reverte essa sinalização, então deixa no gráfico uma expectativa um pouco maior para cima. G60 dá para perceber a força desse movimento de subida e está aqui dentro do movimento de correção já gerando um sinal de fundo. Seguiu aqui para cima, principalmente desse patamar, abriu aqui subindo e gerando sinalizações de alta acima dos 362,5, gráfico de 10 minutos, ou seja, abre subindo, pivô de alta, possibilidade de entrada, segunda forma de entrada, seguindo gerando fundo ascendente ali acima da média ou acima de níveis de resistência, como por exemplo, melhor ainda se fosse o fundo ascendente ou pivô de alta, para cima dos 373, muito mais interessante para a ponta compradora. Para trabalhar na ponta vendedora,
precisa abrir caindo, vem para baixo desse patamar e gera topo descendente para baixo de 351,5. Mais detalhes, qualquer mudança, se a abertura for muito forte para cima ou para baixo, fica aí no giro dos futuros entre 9 e 10 horas da manhã dentro do aplicativo DV Invest. Você pode instalar no seu celular, seja ele iOS ou Android. Indo aqui para as ações, a PTR4 pregão de hoje, queda de 2,16%. Ou seja, para quem estava comprado de alguma forma, gerou sinal de saída ou aqui dessa operação. Principalmente aqui, perdeu a mínima lá do martelo e vai aumentando a probabilidade de buscar um outro nível de suporte que começa na faixa dos 27, se estendendo ali principalmente para a faixa dos 26,50. Abaixo disso tem 26 e 25, são os níveis aqui de suporte para a Petro. Qualquer alternativa de pensar em alguma compra no papel seria mais ali para baixo, mais para a região dos 26,50 a 26,25. Alguma sinalização de alta nessa região. Mas por enquanto não vejo alternativa de compra para esse papel. Para quem está com alguma posição aí de venda em cima dessa ação, o stop fica acima da máxima do pregão de ontem, do pregão de quarta-feira. Seguindo para Vale 3, tentou, está tendo alta no dia ainda, né? Pelo menos pode até sair aí ainda com um leilão aqui apontando um pouco mais para cima, mas pode mudar, tá? Ainda tem alguns minutos aí para o leilão para mudar isso. Mas o fato é que a ação está com a leve alta no pregão de hoje, uma alta aí um pouco acima de 1%, mas não conseguiu voltar para cima da média. E considerando que já está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, que faz sentido ter alguma correção no preço ou no tempo, esse ativo não vejo alternativa agora de compra de swing trade, eu já comentei isso no último pregão. A perda da mínima desse candle aqui reforça a chance de queda e para quem está comprado dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de quarta em R$ 90,82 para quem segue ainda comprado nessa ação no curto prazo. Logicamente que a perda desses 90,82 vai aumentar bastante a probabilidade de vir a fechar esse gap aqui de alta, um patamar de suporte ali que vai de 87,80 a 87,45. Então não vejo possibilidade dentro do meu perfil e metodologia de abrir compra ainda na Vale 3 de swing trade. TOTS 3, seguimos na ponta compradora nessa ação, que está dentro ainda da tendência de alta, está aqui no pregão de hoje basicamente no 0 a 0, quase bateu no objetivo um pouco para cima dos R$ 30,48, seria interessante que ela viesse aqui, né, bater um pouco mais, gerar até uma melhor relação de retorno. Seguimos comprado, stop de proteção está aqui abaixo da mínima do pregão de quarta, mas a tendência é que no próximo pregão formalize aqui uma subida desse stop de proteção para baixo da mínima do pregão de hoje, ficando ali na faixa dos R$ 29,57. MRV3 acionou o stop da operação, o stop que estava em R$ 19,45, foi lá, acionou nossa entrada, foi lá, perdeu força e acionou nossa saída aqui no pregão de hoje, que caiu até bem, 2,64%. Então, encerramento dessa posição comprada no ativo. Passando então os dados deste encerramento da MRV3, encerramento aqui com a perda de 3,04% na operação e isso representou uma redução de 0,33% sobre o capital total, essa perda da MRV3. Outro ativo que eu cheguei até hoje a recomendar, e ele acionou a compra e encerrou no pregão de hoje, foi a IDUC 3. Ela acionou a entrada, chegou a gerar aqui uma alta ali na faixa de 1,7% a 2% do ponto de entrada, perdeu força na sequência, o stop estava aqui embaixo. Qual que motivou a entrada? Veio aqui para cima, gerou esse rompimento, parou em cima do nível aqui de suporte, gerou aqui uma movimentação fraca para baixo, superação dessa máxima poderia trazer um movimento de subida a favor inclusive de um movimento de alta do semanal, mas o papel foi lá e perdeu força, reverteu essa expectativa e com isso eu aciono a saída, que é aquela questão, botar o stop no ponto que se vier para baixo, principalmente que eu botei logo abaixo da mínima desse candle, voltar para baixo de um candle que representou força por parte do comprador, significa dizer que anulou aquela sinalização positiva, pode até voltar a subir, mas já descaracterizou o motivo que me levou a comprar. Então, por esse motivo, encerramento da posição comprada da IDUC 3, 3,07% de perda na operação e no capital total redução de 0,34%. Então seguimos aqui comprado em TOTS 3 apenas.
Eu cheguei a recomendar também compra hoje em NEV3, mas não foi executada se superasse essa máxima. É uma das alternativas ainda, se pregão seguinte superar a máxima do pregão de hoje, é uma das possibilidades ainda de arriscar a operação de compra a favor de uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes. Próxima ação, Bradesco, BBDC4, no dia de hoje, queda de 1,28%. Perdeu aqui essa região. Tendência já é de baixa, no curto prazo, topos e fundos descendentes. Semanal chegando no nível lá de suporte da média, ponto de avaliação, que pode trazer a operação de compra aí na sequência de position trade nas próximas semanas de um fundo ascendente. Espero que não faça aí como está fazendo o BBAS3, tem uma análise especial de BBAS3, vou deixar o link aqui para vocês aqui na parte superior, assistir essa análise especial de BBAS3, que voltou muito, né, para baixo, voltou já até para baixo desse topo aqui. Então está mais fraco aí do que a média. Está no ponto de suporte, BBDC4, batendo ali no nível de gap desde os 25,58 até 25,39. Compra aqui, vai ficar muito apertada a compra nesse nível, por quê? Porque já vai comprar em cima do suporte que foi perdido, que tende a funcionar como resistência, um local onde tende a entrar a pressão vendedora. E ainda entre as médias aqui, enfim, eu prefiro ficar de fora de qualquer compra nesse momento de swing trade em cima de Bradesco, aguardando por um melhor cenário. Ou se esse papel também ficar aqui de lado e gerar pivô de baixo, vai me chamar a atenção mais para se trabalhar na ponta vendedora a favor da tendência. ELET3. Temos a ELET3 hoje com a queda de 5,15%. A ação está em tendência de baixo, topos e fundos descendentes, queda forte e chegada no nível de suporte. Opa, Dalton, vou comprar aqui nesse patamar. Não seria a forma de eu trabalhar comprando, porque assim, aguardaria alguma sinalização para cima, ainda ficar dentro desse grande candle de baixa, não vejo alternativa de entrada para mim, da forma que eu costumo trabalhar. Eu estaria mais interessado até em buscar venda, se ficar aqui de lado nesse suporte pivô de baixo, mas para você buscar a operação no ponto vendedor, ou seja, trabalhar a favor da tendência de baixa desse ativo. E o lado negativo que ela gerou nessa semana é o seguinte: a ação perde a mínima dessa grande candle aqui que fechou acima de diversas resistências, desse suporte antigo que era uma resistência, que se tornou resistência aqui, faz um fechamento acima, está tentando subir, não consegue, anula completamente, volta para baixo, cria-se um viés mais de baixo de curto a médio prazo nesse papel. Então, por enquanto, também cenário bem ruim para a ELET3. Zona de suporte aqui válida na faixa dos R$30, R$31 arredondando. Abaixo dessa região aqui, mais lá para baixo mesmo, suporte lá por volta dos 29,67. Para mudar essa tendência dela, precisa aqui, a primeira forma seria acontecer isso aqui, romper a máxima desse topo que está bem distante. Por enquanto, então, nada a ser feito, na minha opinião, em termos de, principalmente de operação de compra na ELET3. BB Seguridade, BBSE3, ativo que está basicamente dentro de uma tendência indefinida e agora testando um nível de suporte que já foi testado algumas vezes e gerou o processo de recuperação nessa região de suporte. Está testando e aí chegou aqui e montou um candle de reversão semelhante aqui a um martelo, padrão altista dos candles. Qual a confirmação desse padrão? Superação da máxima desse candle. Risco, eu evito geralmente quando está o preço aqui entre essas duas médias, eu evito gerar entrada, a média móvel de 13 e a média móvel de 62 períodos, que nada mais é essa de 62, a média móvel de 13 num prazo acima aqui, ó, no gráfico semanal. Então, nesse momento, eu vejo aqui a ação nesse cenário para se buscar. Por que então estou mencionando ela no cenário de definição? Porque tem tem perfis diferentes do meu. Então, tem gente que gosta de fazer essa compra aqui, por exemplo, de uma congestão. Você tem topos aqui nesse nível, você tem fundos nesse nível, opa, chegou no suporte, vou fazer uma compra nessa superação de máxima, colocar o stop aqui e tentar pegar um movimento até a zona de resistência lá, um pouquinho acima dos R$30. Essa é uma alternativa de entrada para quem está pensando aí em uma operação de congestão, de estratégia de congestão. Próximo ativo, Via Varejo, VVAR3, ação que pela segunda vez, primeiro superou aqui a máxima desse candle, reverteu no mesmo dia para baixo, perdeu já a mínima, fazendo nova mínima. De novo aqui faz uma superação de máxima, no candle seguinte aqui já perdeu essa mínima, ou seja, ativo segue dentro da sua tendência de baixo de curto e de médio prazo, não gerando ainda possibilidade de compra, não gerando sinal de compra. Qual seria o principal sinal de compra vendo o papel em cima de um nível de suporte ali do gráfico semanal de 14,29 até os 13,96, tem uns R$14
de um suporte do gráfico mensal. Sendo mais ousado, pensando num prazo maior, superação da máxima dessa semana seria um dos principais sinais aí para se buscar alguma entrada nessa ação, tentando antecipar todo um movimento de subida. Ou aguarda um candle forte, como aconteceu na B2W, depois de um movimento de baixa contra a tendência, ela gerou um candle forte de subida e vai confirmando nessa semana. Então seria algo parecido para também poder buscar alguma entrada pensando num novo movimento de alta lá do gráfico mensal. Mas no curto prazo não vejo nenhuma alternativa ainda de entrada no papel, a não ser que volte aqui para cima, passe a gerar fundo ascendente pelo menos ali para cima dos R$15, a alternativa de arriscar uma compra para tentar pegar um movimento pelo menos até a principal região de resistência dessa ação, que fica lá perto do 16,80. Inclusive, para mudar a tendência nesse momento, teria que romper isso aqui, para mudar a tendência de baixa. Para outra forma de mudar a tendência de baixa é fundo ascendente acima da média móvel de 13 períodos. Enfim, fundo ascendente já quebraria a sequência de topos e fundos descendentes e traria aí uma tendência indefinida para a via varejo. Mas, por enquanto, segue apontando para baixo com um nível de suporte importante dos 14, principalmente por volta de R$14 e tem a linha um pouquinho mais abaixo, R$13,96. Local Web LWSA3, pregão forte para cima, alta de 7,5%, rompeu aqui, não trouxe a alternativa para mim de já abrir uma compra devido à correção mais curta, ou seja, para quem está comprado no swing trade não exigiria tanto para cima. Quando a correção geralmente é curta, que seja no preço ou no tempo, em média o preço não tende a ir tão longe. Então ficar atento aí nos próximos pregões em termos de condução de stop. Para quem está comprado no swing trade, stop pode ficar abaixo da mínima desse pregão e vai subindo. Sexta-feira fechou aqui com mínima ascendente, então coloca o stop aqui na segunda-feira e assim sucessivamente. O ponto bom é porque o papel está dentro da carteira recomendada de ações, que é a carteira perspectiva e também a carteira exponencial. A perspectiva é uma carteira revisada mensalmente e a exponencial revisada semanalmente. Ela está dentro das duas carteiras e, consequentemente, colaborando aí com um bom resultado que estão tendo essas carteiras no mês da perspectiva e nessa semana. A perspectiva até perto ali de 12% acima do Ibovespa. Até perto não, estava acima de 12% acima do Ibovespa e a exponencial estava na faixa ali de uns 4% acima do Ibovespa nessa semana. Então é isso, amigos. Lembrando que Local Web é um ativo totalmente alinhado para cima, é tendência de alta, me interessa mais por compra se tiver um movimento um pouco mais característico aqui, maior no preço ou no tempo de queda ou lateralização, para abrir uma compra com a melhor relação risco-retorno no papel, falando de swing trade. Então é isso, um grande abraço, nos encontramos aí na próxima análise, no próximo pregão, Radar do Mercado às 10h45 dentro do aplicativo, Giro dos Futuros, Giro de Abertura, todos os dias aqui para você. Um grande abraço, até mais.